Tá? Tudo parte do interesse. Existe uma metodologia que é estudada dentro da área de cybersecurity, principalmente para a área de defesa, que é o kill chain, que é a corrente da morte, ali, a corrente do ataque. Então, depende muito do... Existem ali 6 grupos de criminosos cibernéticos, vamos colocar assim. Tá? Então, você tem fraudador, você tem criminoso, você tem hacker ativista, você tem hackers que são contratados por governos, enfim. De uma forma, a maioria desses grupos que a gente está falando aqui são os fraudadores. O que eles buscam? Retorno financeiro. Tá? Ou fazer uma extorsão, ou fazer um acesso indevido numa conta bancária e limpar esses valores. Então, para esse tipo de interesse, o que ele vai fazer? Primeiro, entender o comportamento daquele usuário. Tá? Então, visualizar redes sociais, quais são os costumes, os hábitos, geralmente onde frequenta, tal. Qual é o meu público-alvo? Cara, classe B para cima, classe C e B, B e A ali, dependendo do meu foco, do meu interesse financeiro, eu vou atrás desse tipo de grupo. Estuda a rede social, começa a entender onde que está postando, onde frequenta. Em cima disso, começa a tentar entrar nas redes sociais para pegar, por exemplo, a maioria das redes hoje o pessoal já tem o cuidado de deixar ela privada, só aceitar alguns contatos mais, eu conheço, ou é conhecido do conhecido, não é tão comum o pessoal aceitar já de cara. Mas vamos dizer que eu pegue uma rede aberta, consigo ter uma visibilidade ali do quais são os costumes, os gostos, algumas informações como telefone, como e-mail. Então eu começo a disparar e-mails ali tentando alguma coisa. Vai ter um evento, a pessoa gosta de jogos. Vai ter o evento que teve agora da BSG recentemente. BGS. Da BGS. Eu faço uma lâmina ali bonitinha, tento encaixar nesse público. Pega o perfil de gamers ali, tento encaixar vendendo fecha comigo aqui, transfere esse Pix com 20% de desconto convite. Então, vou ter êxito. Sim, tá? Se eu mandar para 1.000 pessoas e pegar 10, vou ter êxito. Então, sempre tem. Um outro exemplo, eu posso usar de engenharia social. Convite aí custa R$200 mais ou menos. Na época que estava rolando a feira. Eu pego esse convite, compro um convite, procuro um influenciador digital. Cara, eu tô com uma campanha aqui, tal, divulga para mim. Eu tenho um cupom de desconto de 70%. Então, compra comigo, vai lá no site, gera aqui, você gera o bilhete. Compra um bilhete, falsifico ele, coloco no site à venda um bilhete falsificado com QR Code e uso um influenciador digital. Eu te dou um convite, mando um convite válido para esse cara e faço ele divulgar o meu golpe. Então, a penetração do meu golpe, a aceitação dele... Lógico que você faz ele divulgar, ele vai fazer isso sem saber. Sem saber. Sim. Certo? Eu consigo usar isso ao meu favor e quando ele perceber, ou quando as pessoas começarem a reportar para ele, acho que é golpe, meu lucro já foi. Invasão, né? Furto de residência, principalmente em época de feriado, férias, esse tipo de coisa, finais de semana, existe bastante. O furtador, às vezes, é aquela pessoa que anda ali pelo bairro ou que tem contatos pelo bairro, né? Hoje, infelizmente, existe uma gama muito grande de gente mau caráter, né? Que vende informação para o crime, né? Mas existe sim, o pessoal mais rebuscado, né? Eles costumam entrar em redes sociais, porque tem gente que na rede social ele narra a vida dele. A vida dele é uma grande novela, né? Big Brother, né? No caso, para exemplificar exatamente isso. Pessoal. Então, tudo que ele faz, ele narra, né? Então, o criminoso, ele começa realmente a monitorar, a acompanhar, entendeu? Mas eu não ponho o meu endereço. Não põe, mas ele tira a foto dele na piscina do condomínio, na rua do condomínio, entendeu? E o criminoso, hoje, por exemplo, aquela questão da busca reversa de imagem, né? Já existe inteligência artificial. Aí o cara pega aquela foto da pessoa e joga. E às vezes vem lá, edifício, condomínio, não sei o quê. Isso se chama Google Imagens. O Google Imagens. Tem o Google Imagens e tem uma inteligência artificial recentemente divulgada aí na mídia, que você tira uma foto na rua,
seja onde for, você joga essa foto para a inteligência artificial e ela, baseada na captura das câmeras abertas que existem, ela consegue fazer a triangulação e te dar exatamente o ponto onde você estava, que você tirou a foto, e ela te traz a foto da foto. Então, pela imagem obtida nas câmeras de vigilância da região, dependendo da situação, você consegue até a foto Agora, de quem estava tirando a sua foto e do ambiente. Caramba. às vezes nem muito isso, né? O porta a porta que o Olívio falou, por exemplo, caixa de correio. Se é condomínio, é mais difícil, porque o funcionário do correio entrega lá para a pessoa da portaria, ela retém a correspondência. Mas, por exemplo, residência, se o cara jogou lá, né, a pessoa pode passar e ver o nome da pessoa, do morador, né? Ver, por exemplo, quem mandou aquela correspondência para o morador. Então, por exemplo, correspondência, interessante você ter a caixa de correio, para a pessoa jogar lá a correspondência e quem passar não tem acesso aos seus dados. Por quê? Isso acontece, já fiz várias ocorrências desse sentido. O cara chega com a roupa do correio, né? Ou chega com uma roupa como se fosse de uma empresa de energia elétrica ou de gás, encanamento de gás, esse tipo de coisa, e fala, por exemplo, toca a campanha aqui, fala, ô, boa tarde, o senhor Ronaldo? Não, eu sou do correio, encomenda para o senhor. Bom, ele falou seu nome, está com a roupa do correio, você fala, não, se fosse um criminoso, eu não ia saber meu nome. Sim. Né? Você vai lá e ele te rende. Né? Então, o criminoso, ele pega... A questão do lixo, que nem o Olívio falou, a questão do QR Code, né, e do código de barra, que eles vão dar acesso a informações, né, mais profundas do que, por exemplo, só aquele seu envelope que está com o seu nome ali. É verdade. Né? Então, por exemplo, se for o QR Code ou um código de barra de uma nota fiscal, né, ele vai ter acesso ao seu CPF, ao tipo de coisa que você compra. Né? Hoje, nas redes sociais, de repente, com o seu CPF, ele vai conseguir acessar quem é sua mãe, o nome da sua mãe, o nome do seu pai, entendeu? E aí ele pode montar toda uma história para qualquer tipo de crime, né, que ele resolva cometer contra você ou contra um familiar seu. Né? As pessoas não veem o seguinte, por exemplo, o lixo. Ah, mas eu joguei no lixo, vem a coleta dentro do condomínio e leva embora. Né? Você tem gente cooptada pelo crime em todo tipo de lugar. Entendeu? Aquele lixo ele vai ser processado. Né? Então você não sabe, por exemplo, se tem alguém ali que Quer foi dizer, o lixo, cooptado. o cara não precisa pegar ou roubar ou coletar só o lixo ali para pegar sua informação. Isso pode cair, sei lá, numa cooperativa de reciclagem e algum desgraçado dentro dessa cooperativa. Pode ter alguém lá, né? Não estou Ser um dizendo mau que tem, alimento. Mas pode ter. Alguém ter, chega né? para ele e fala assim, olha, sei lá, eu te dou R$5 Pra cada... por cada foto que você me trouxer de QR Code, entendeu? Então, isso é Né? complicado. Então, eu, por exemplo, não custa caro. Né? Eu tenho um simples em casa, eu tenho um picador de papel. Ah, mas a caixa é de papelão. Não tem problema, você tira a etiqueta e pica a etiqueta. Entendeu? Pelo menos eu recomendo para todo mundo que me pergunta, e pouca gente usa, PIN, código PIN do SIM Card. Sim. Tá? Seja o eSIM, o mais moderno, ele te oferece essa tecnologia, ou o cartãozinho. Então, por padrão, a operadora manda lá um código, você troca esse código e habilita. Tá? Uma das primeiras coisas que o fraudador vai tentar fazer, o cara acabou de roubar teu celular, eu vou tirar o chip dali. Tá? Primeiro, para evitar que seu celular mande a localização, os mais modernos, aí, iPhone principalmente, dispara a localização, ele tira o chip dali e acabou. Se ele pegar esse chip e colocar no outro celular, ele vai conseguir receber todos os tokens SMS que você precisa. A partir do momento que você habilitou o PIN, 3 tentativas bloqueia, pode não utilizar aquele chip ali. Ele não vai ter o PUC que está na sua casa. Sim. E ele não vai conseguir habilitar aquela linha. Nem por brute force, ele tem pouca chance de conseguir abrir aquela linha para receber um código SMS ou até usar a linha para habilitar um WhatsApp ali e receber o token do WhatsApp. Segundo ponto, existem cofres de aplicativos. Então, eu consigo colocar um aplicativo que é um cofre e dentro desse aplicativo proteger os demais softwares de banco. Então, eles ficam ocultos dentro do meu celular. Vou precisar acessar o cofre. Eu nunca usei, mas já ouvi falar muito. O cofre de aplicativo, você cadastra uma senha e biometria. Tá? Uma dica, que poucas pessoas sabem também. Existe o cofre de senhas do celular.
Então eu vou lá no meu site de banco, ou eu vou lá num aplicativo que me pede usuário e senha, eu digito o usuário e senha e ele fala, ó, você quer autenticar com biometria? Quero. Na verdade não é uma solução do fornecedor daquele software, é uma solução da sua plataforma, seja iPhone, seja Android. Então ele vai autenticar com a biometria, vai acessar as credenciais dentro de uma área protegida do seu telefone e vai colocar as credenciais no site. E dali por diante segue com as credenciais que você tinha. A primeira coisa que um cara pega na rua ali com o celular desbloqueado, ele cadastra a biometria dele no celular. Então eu adiciono mais um dedo, eu adiciono a face, eu troco a face. A partir desse momento, qualquer software que pede biometria, a biometria do criminoso vai aparecer ali e vai funcionar. Ele vai ter acesso ao meu banco, ele vai ter acesso a empréstimo, vai ter acesso às minhas redes sociais. Então, recomendação, primeiro de tudo, coloca uma proteção na camada do chip. Que é SPIN. Que é SPIN. Então vai lá, habilita o PIN. Dei o boot no celular, ele vai pedir o PIN. Ele só vai pedir esse código a partir do momento que você reiniciar o celular ou tirar, claro, o chip e passar para um outro. Ele funciona no momento que você está energizando o chip. Segundo ponto, a maioria das aplicações coloca para fechar em menos de 1 minuto a tela. De preferência 30 segundos. Tá? Então eu dei uma bobeada com o meu celular, pum, fecha. O pessoal faz ao contrário, sempre põe mais porque todo mundo acha que é muito rápido, né? O quanto tá menos, errado. melhor. Tá? Senhas fracas, 4, 6, até 8 dígitos, já é considerado uma senha fraca. Existe um padrão. Mesmo que seja alfanumérica. Alfanumérica com caracteres 8 fraco. Já é considerado fraco. A recomendação internacional já é a utilização de senhas com 15 caracteres. Puta que pariu. Tá? E existem softwares hoje que já te obrigam a usar senhas de 15 caracteres. E existe um software para você implantar no cérebro para você lembrar a senha? Existem softwares de cofre de senha. Praticamente as minhas senhas eu não utilizo, por exemplo, um erro comum que o pessoal faz é uma senha para tudo. Uma senha para tudo. É uma senha para banco, é uma senha para site de marketplace, para compra online, é uma senha para rede social, para todas. Eu descobri uma vez a sua credencial e eu vou usar ela para tudo. Então, por exemplo, eu não utilizo credenciais minhas, a que eu escolhi. Eu entro numa solução de cofre de senha, peço uma geração lá com caracteres aleatórios de 25 posições, e vai gerar uma tripa ali que é praticamente impossível de ler para digitar, e eu uso a integração desses cofres para me autenticar nos aplicativos, e ainda coloco o segundo fator de autenticação. Então eu autentico no aplicativo e tenho que ter um... Quer dizer, você não vai precisar digitar todas as vezes que o cofre vai fazer isso. Cofre. E as minhas senhas elas são geradas de forma aleatórias para cada aplicativo. Para cada site é uma senha. Só que é impossível decorar isso, é impossível gerenciar isso sem uma solução. Existem soluções gratuitas, existem soluções pagas, existem soluções que são locais no celular. Existem outras soluções que você coloca na cloud, em nuvem. Então, você consegue compartilhar entre dispositivos esse cofre de senha. Tá? E é muito fácil de você fazer o gerenciamento dessas credenciais. Então, só para a gente voltar lá. Primeiro, uma das dicas básicas que você falou, diminuir o tempo da tela, né? Diminuir o tempo da tela é essencial. O menos possível. Menos possível. Tá? O segundo é usar o aplicativo... de cofre. Eu colocaria a proteção do SIM, o PIN, né? Do PIN. Então, cadastra o PIN, isso vai dificultar bastante a vida de um criminoso. Se ele tentar tirar o chip dali ou se reiniciar o celular, por exemplo, vou desligar o celular para não ter problema talvez localização ali, a próxima vez que ele ligar ele já não consegue nem os tokens de SMS, que é muito comum na maioria das aplicações hoje mandar um SMS para você. Diminuição do tempo de tela aberta dos aplicativos, desvia um pouco a atenção, bloqueia a tela. Hoje não atrapalha tanto o usuário, porque a maioria é Face ID ou dedo, né? Sim, você vai lá. Então rapidinho já desbloqueia. Sim. Diminuição do tempo de tela, ou proteção do PIN, utilização de senhas fortes, tá?
Vou falar uma coisa aqui que é comum de acontecer, é não compartilhar a senha. Senha pessoal. Não se compartilha a senha. Tá? Existem casos já que foi você. Não, mas é que usaram a minha senha. A culpa é sua. A responsabilidade de guardar a senha é sua. O mecanismo de proteção eu te dei. Você tem a senha, você tem um segundo fator de autenticação. Então, algumas aplicações já se protegem contra ataques de brute force ali, de password spray. Então, com um segundo fator de autenticação é uma dessas proteções. Então, não basta alguém identificar o meu usuário e minha senha. Tá? Vai passar pelo segundo fator de autenticação. Existe uma base de dados que a maioria das aplicações consomem ali de proteção. Então, quando eu tive por exemplo, eu tive algum tipo de exposição das minhas credenciais em algum lugar. Por conta da entrada da LGPD, entre outras obrigações, essa exposição ela tem que ser notificada. Então ela vai para uma base centralizada. Aliás, para quem não sabe o que é LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Proteção de Dados. Sim. Então você tem ali uma obrigatoriedade de divulgar esse vazamento e quais foram as credenciais comprometidas. Esse órgão ele não vai saber muitas informações, mas ele vai ter o dado básico ali. Por exemplo, o seu CPF e a palavra 123 é a sua senha. Então isso vai estar armazenado lá. Esse portal aqui ele utiliza o e-mail para fazer autenticação. Então ele vai ter lá armazenado o e-mail e vamos supor que a senha lá seja 123. Sim. Vai estar salvo nessa base centralizada e algumas aplicações consomem ela. Alguns antivírus conhecidos aí, navegadores, tem dois navegadores muito utilizados aí, o Google Chrome e o Mozilla Firefox, que oferecem esse serviço de consulta. Então você vai lá, cadastra o seu e-mail principal que você mais usa, e se porventura ocorrer um vazamento, ele vai te avisar, e se você utilizar uma senha que em algum momento, mesmo que num passado muito distante, tenha vazado, ele vai subir um alerta para você e falar, essa senha aqui já foi vazada. Tem certeza? Tá? Eu posso falar, sim, tenho certeza, porque eu tenho o segundo fator de autenticação ali. Eu vou ter um aplicativo que gera uma semente lá com 6 dígitos para me proteger. O que os atacantes estão fazendo? Eles geram um spam. Eu consegui a credencial dele vazada, percebi que tem um segundo fator de autenticação e eu começo a fazer rajadas. O que vai acontecer no celular dele? Vai começar a aparecer os pop-up lá, clique para provar, clique para provar. Sim. Só que eu vou fazer isso... Sim, sou eu, aquela aparece lá, sou eu. Sim, tá? Vou fazer isso 4 horas da manhã, 4:30 da manhã. E o cara tá de saco cheio. Ou o cara tá de saco cheio, ou o cara tá dormindo, ou ele tá mais desatento. Ele tá bêbado, acidentalmente ele pode aprovar e me deu o acesso. Sim. Então, mesmo com o segundo fator de autenticação, existe ainda a possibilidade de exploração. Isso foi o que aconteceu recentemente na Uber. Um dos métodos que eles utilizaram burlarem o segundo fator de autenticação, mandando um spam ali, rajada de spam, e de madrugada o cara sem querer clicou e abriu. Cara, você deu uma lista também aí para o pessoal seguir, que é o mínimo que pode fazer. É bom, vamos lá. PIN. PIN, lembrando, gente, PIN é o número do seu chip. A operadora sempre dá. Quando você compra na banca de jornal, ele vem um cartão grande, que daí você destaca seu chip. Exato. Lá tem todas essas informações. Quem lembra, você tem até que raspar, você tem que raspar. Lá tem esse PIN, tem lá. Isso, vem 2 números naquele cartão, o PIN e o PUC. O PUC você vai usar em caso de travar, errar 3 tentativas do PIN. E o PIN, geralmente, as operadoras elas têm um padrão. Então você não precisaria nem raspar. Vivo tem um tipo, a Claro tem outro tipo, a TIM tem outro, tem lá os 4 caracteres delas, padrão. Só que recomendado, você ativa o código, ele vai pedir o código padrão da operadora e depois você altera esse código para um código seu. Tá. Não deixa o código padrão da operadora também ficar fácil. Essa é a primeira, na minha opinião, seria uma primeira camada de proteção para um usuário. Segunda camada de proteção, evitar o alto tempo de telas abertas, então configurar o máximo das aplicações para fechar. Porque lembrando o povo aí, que toda vez que fecha a tela,
você de alguma maneira você tem que destravar ela, né? Ou via biometria, ou senha e tal. Então, se você tá lá no celular, o cara vem e arranca o celular da sua mão, sai correndo, se você tiver um tempo baixo, possivelmente quando ele parar em algum lugar, parar de correr, né, o filho da mãe, ele já vai estar travado o seu telefone. Exato. Certo. Um outro ponto. Cofres de senha para armazenamento de credenciais e cofres de aplicativos para você proteger os aplicativos mais sensíveis. Banco, aplicativos de banco, aplicativos dependendo de mídias sociais tipo WhatsApp e Telegram, que teriam dados e informações ali mais sensíveis. Esse cofre de aplicativo... Ele é um aplicativo. O de senha é só para senha, ponto. Legal. Ele protege a senha. Esse aplicativo de cofre de aplicativo, ele só esconde os aplicativos dentro do seu dispositivo, ou ele também protege de alguma maneira? Ele só, na teoria, ele esconde, ele coloca numa área protegida, esconde esses aplicativos, então por fora dele você não conseguiria acessar. Um exemplo, software de banco ou software de comunicação, por exemplo, o WhatsApp, eu vou proteger por ele. Eu teria que acessar, é como se fosse uma pasta, eu coloco esse aplicativo e arrasto os aplicativos que eu quero proteger para dentro dele. Quando eu for abrir o programa, eu tenho que abrir o software esse cofre de aplicativo, aí sim eu vou ter todos os softwares que eu protegi. Pede senha, pede biometria, pede segundo fator de autenticação, se você quiser. E uma outra coisa que eu recomendo muito é ter uma conta específica de e-mail que você não configura no seu celular. Por exemplo, eu tenho minha conta de e-mail que eu uso para tudo. Legal. Eu crio uma outra conta de e-mail que eu não vou usar, ela vai ficar lá guardada para quando eu precisar. E essa conta específica eu usar para fazer as recuperações, lá colocar como e-mail de recuperação. Tá? E não deixar ela configurada no mesmo celular E que toda eu uso vez que no você meu for dia a usar, dia. por exemplo, o celular, você tem que fechar ela. Não, Ou não usa de jeito nenhum. Não, o ideal é não usar nesse aparelho. Mas se você tiver em alguma ocasião que você precisa usar, Eu né? posso até fazer o login no celular ali, Depois faço a desloga. recuperação de senha e desloga. Não deixa ela configurada. Não por deixar padrão. logada full time para Full ter time acesso. ali. Toda vez. Tá? É importante toda vez que alguém. Primeiro que não vai descobrir que você vai ter que. Toda vez que você entra no e-mail novo, você tem que pôr o e-mail e a senha. Exato. Então, lembrando quando você desloga, então você tem que pôr. Toda vez que você quiser acessar, você tem que pôr o e-mail e a senha. Então ninguém vai saber. Isso só na sua cabeça. Qual é a primeira coisa que um criminoso faz quando ele pega um celular na rua? Bom, eu imagino que seja procurar banco para sacar o dinheiro, para roubar o dinheiro, para desviar o Na dinheiro. sua opinião, qual é a primeira coisa que um criminoso faz quando ele cata um celular na rua? Corre. Põe o modo no avião. Antes de pôr em modo avião, ele vai entrar no seu celular e vai buscar a palavra senha. Ele entra no modo de busca do celular e procura senha. Depois ele põe em modo de avião. Porque muitas vezes ele vai buscar, ele usa A nuvem. para buscar. Depois ele põe em modo avião. Tá? Por quê? Porque nesse momento ele ainda está ali no entorno de onde ele roubou. Depois ele põe em modo avião e pica a mula. Mas a história de senha é para as pessoas que tem pessoa que deixa a senha anotada. 99% das pessoas deixam as senhas anotadas num bloco de notas ou em algum lugar, ou mandou para um parente. Quantas vezes você não mandou uma senha por texto? Por mensagem de texto? Olha, eu posso ser sincero. Pelo menos uma assim, vez. bom, eu já mandei. Pelo menos Mas uma assim, vez você já mandou. Aplicativo, por exemplo, de TV aí, de Netflix da vida, eu já mandei. É verdade, agora que eu lembrei. Legal. Ele já conseguiu a sua senha de Netflix. Uma das maiores fraudes hoje no Brasil é a venda de conta de Netflix. É. Você tem pacote de Netflix aí full por R$20 na internet. É uma conta normal ou é alguma conta que ele pegou assim num tropeço desse? Não, isso é verdade. Cara, é foda, hein? Tem muita coisa. Tem muita coisa. Dá medo.